apaixonados pela cruz. Sou Alexandre Oliveira e hoje a gente tem mais uma reflexão da palavra do Senhor para a nossa meditação, para a nossa tão breve meditação. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 8, versículo de número 1. É muito simples de encontrar, o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá. Ele se passa após o fim do Sermão do Monte. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: se quiseres, podes purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então disse-lhe Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e para fazer a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Então, rapidamente, eu quero deixar alguns pontos para a nossa meditação. Nós precisamos entender que no contexto que ele está inserido, na sociedade em que esse homem está inserido, a doença, a lepra, ou a atualmente chamada de hanseníase, é uma doença extremamente contagiosa, é uma doença muito perigosa. E naquela época, tendo em vista que os avanços da medicina, que os avanços ali não eram tão grandes e que não havia uma facilidade para a sua identificação, a Bíblia vai nos dizer no livro, vai nos dizer lá no capítulo 14 e 15 de Levítico, se não me falha a memória, a palavra vai nos dizer que para um homem se aparecesse em seu corpo uma mancha, e essa mancha estivesse esbranquiçada, e ao passar do tempo, essa mancha ela começasse a transformar-se não em tumores, mas em espécie de buraco na carne, que fosse ficando avermelhado, era levada até o sacerdote ia examinar. 7 dias depois essa pessoa ia passar encerrada distante das pessoas. 7 dias depois ela voltava para o sacerdote. Se a mancha estivesse sarando, ele poderia voltar para o convívio da sociedade, porque ele seria considerado limpo. Mas se por um acaso a sua lepra, a sua enfermidade estivesse aumentando, então o sacerdote, e alguns dizem que ele usava uma agulha, não sei, para fazer esse teste. Então ele fazia o teste, e se ele visse que aquele homem que estava com sinais de lepra estava sem a sensibilidade, não sentia a diferença entre calor e frio, ele perdia a sensibilidade, o seu corpo, por mais que alguém furasse com algum instrumento, ele não sentia, a sua pele ficando ali a cada dia defasada, e uma série de manchas enormes, com a carne viva se demonstrando, ficava claro que aquele homem estava com lepra. Passavam-se mais 7 dias, era novamente examinado, e caso o sacerdote decretasse que aquele homem, aquela mulher estava com lepra, ele era lançado fora do arraial de Israel. A Bíblia diz lá em Números capítulo 5, versículo 2, o seguinte: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora todo o leproso e todo aquele que padece de fluxo de sangue, de maneira que essa classe de pessoas era lançada fora, era excluída da sociedade, até mesmo por questão higiênica. Essas pessoas estavam distantes, já que aquela doença, principalmente a lepra, era extremamente perigosa para passar para outras pessoas. E aquele homem não é diferente. Aquele homem se encontrava em uma enfermidade dessa. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, lá em Números, Levítico, no capítulo 15, vai falando sobre uma série de restrições. Levítico 15, 46 diz: e será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só na sua habitação, e será fora do arraial, quer dizer, fora da cidade. E quando também alguma veste, uma veste houver a praga, será lançada fora. Observe, versículo 45, Levítico 13, 45, 46, diz assim: e as vestes do leproso a quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desdenhados, e cobrirá o bigode, e clamará: imundo, imundo. E será imundo durante os dias de sua praga,
e a praga estiver nele, a sua habitação será fora dos arraiais. Eu quero que você entenda. Observe, esse homem, além de estar fora do arraial, ele andava com roupas rasgadas, com a pele toda defasada, fora da cidade, sem direito a estar com seus familiares, sem direito a estar com seus amigos. Ele estava excluído da sociedade. Ele não tinha o direito, talvez tivesse filhas, de ver suas filhas. Para a sociedade, aquele homem estava morto. Para a sociedade, ele não era ninguém. Ele era um esquecido e ele era um projeto falido. Meu amigo, isso é o tema que eu quero trazer nessa oportunidade. Você não é um projeto esquecido. Você não é alguém abandonado. Por mais que você tenha amigos, quantos de nós nessa geração, no tempo de hoje, tem dinheiro, tem uma casa, tem até conforto, mas no seu interior estão como leproso, ele se sente só. Quantas pessoas têm bens, têm isso, têm aquilo, mas no seu interior há uma lepra que impede dele sentir alegria, que impede dele sentir satisfação. Uma lepra que faz que mesmo com que ele esteja no meio das multidões, ele se sente triste, tem festa na casa dele, mas no seu interior ele sente como se houvesse um luto profundo, porque ali está vivendo um período como esse, um período de lepra. E a Bíblia diz agora que naquele momento Jesus está encerrando o Sermão do Monte, e quando ele está encerrando o Sermão do Monte, o leproso, ele não está, talvez não estivesse perto do monte, porque o Sermão do Monte justamente em um lugar elevado, em um lugar alto, mas o leproso estava em um lugar baixo. Enquanto Jesus está no lugar alto, o leproso está no vale. Então observa, Jesus está pregando no vale e não tem ninguém chorando. Perdão, não vale não. Está pregando no monte e não tinha ninguém ali chorando, talvez não tivesse ninguém de joelhos. Mas eu não sei como, não sei se talvez o vento, ou se ele ouviu pessoas falando disso. Mas ele ouve que Jesus, ele está no monte, e quem sabe ele ouve as palavras de Jesus escritas no capítulo 5 do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, vai até o 7. E talvez ele ouviu Jesus falando dessas seguintes palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Ele pensou: sou eu estou chorando, eu estou abandonado. E o Senhor disse que são felizes os que choram, bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão misericordiosos. Aquele homem ouviu Jesus falar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta abre-se-vos-á. Aquele homem ouviu a mensagem do Evangelho, e se a sociedade expulsou aquele homem, se a sociedade jogou ele no vale, eu preciso te dizer, no vale em que você está, Jesus te conhece, e aliás, ele tem te visto. O homem, quando ele ouve a mensagem, ele vai até de encontro a Jesus. Jesus está vindo de encontro, está descendo do monte. Enquanto ele está descendo, observa, enquanto ele está descendo, o homem ali, ele encontra Jesus. E eis que o leproso vendo ele se aproximando, ele se prostra e adora. Observa, a carne caindo, mas estava adorando. Excluído pela sociedade, mas estava adorando. Esquecido pelos familiares, mas estava adorando. Provavelmente, se aquele homem morresse com aquela lepra, como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 9, que a lepra... Corrigido, essa parte não é no capítulo 9, e sim no capítulo de número 5. Já cobria todo o corpo, então estava em um estado terminal. Então aqui as pedaços da carne daquele homem estavam caindo, era carne viva. Para muitos era um cadáver, mas ele não tinha esperança nenhuma. Talvez aqueles que cuidariam de seu enterro, aquele não teria ninguém para cuidar de seu enterro, teria os animais para comer ali nos restos, ou até mesmo os urubus para comer o resto da carne daquele homem, que para muitos era uma espécie de carniça viva, ninguém chegava perto. Mas aquele homem vem até Jesus e adora. Eu não sei o que você está vivendo, mas você precisa adorar. Eu não sei as circunstâncias que você tem enfrentado, mas Deus nos diz: nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a Deus. Terminando já aqui, terminando essa última parte. Então ele se aproxima do Senhor. Observe, Jesus é o único que, mesmo que você esteja ferido, ele não vai dar um tapa em você se você quiser se aproximar dele. Ele se aproxima de Jesus e ele adora Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me, porque a medicina nada pode fazer para comigo. O que a medicina não pode fazer para com tua casa, o que a medicina não pode fazer na tua história, Jesus, ele pode.
O Senhor, Ele pode. O que a medicina não conseguiu, o Senhor consegue. Provérbios capítulo 16, versículo 1. A última palavra vem de Deus. O médico disse vai morrer, Deus disse vai viver, porque aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. O médico disse não tem futuro, mas o Senhor diz tem futuro, porque o Senhor é a própria vida. O Senhor é o dono do tempo. Ele é o dono Ele é o dono de todas as coisas, e Ele não te vê como projeto falido, nem tampouco como projeto derrotado. Quando o homem se prostra e diz, Senhor, se podes, faz alguma coisa para comigo. Então Jesus, estendendo a sua mão, Ele tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. E naquele momento o homem foi curado. Entenda isso. Permita Jesus entrar na sua casa. Permita Jesus tocar em tua vida. Permita Ele mudar a tua história. Ele precisa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Este sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O homem ouviu a mensagem e foi até de encontro a Cristo e foi restaurado. Essa é a mensagem de hoje. Então, apaixonados pela cruz. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.